Voltamos com o nosso quarto bloco. O que é que a gente está estudando? Telinha. Então, a gente está estudando memórias, tá certo? E aí, eu comecei a explicar para vocês, terminamos no bloco passado memória ROM, né? A parte de firmware, tá? Expliquei para vocês o BIOS, o post, o setup, né? Aí vimos como é que se dava todo o processo de inicialização do computador, que isso cai bastante em prova, por sinal, tá? E aí nós começamos a estudar a memória cache. Onde eu disse a vocês que o grande X da memória cache é porque você tinha um processador ficando cada vez mais rápido e a memória principal não acompanhava. E se eu simplesmente mantivesse essa estrutura, eu ia subutilizar o processador, né? Gastava muito, a indústria gastava uma fortuna para deixar ele cada vez mais rápido e eu ia subutilizar, porque simplesmente a memória não acompanhava, tá? Mas se simplesmente também eu chegasse e trocasse a memória, não adiantava, porque essa memória rápida ela também vai ser cara. E aí você tem que manter aquele equilíbrio que a gente já discutiu, perfeito? Então, resultado, qual é a brincadeira? Bota um pouquinho de memória rápida, que é a memória cache, e pega essa memória rápida e bota para conversar com a memória mais lenta, que vai ser a memória RAM, ok? Agora, como é que vai se dar a brincadeira? A tentativa é você fazer com que o dado, no caso não é você, né? É quem desenvolve o sistema operacional e a arquitetura. Então, a brincadeira é trabalhar esse sistema operacional, é trabalhar essa arquitetura para que a maioria das vezes o dado esteja no cache. Então, quando eu pedir, o processador pedir o dado, ele já esteja diretamente no cache. E a isso a gente diz que é um hit. Deixa-me só beber uma águazinha aqui, um minutinho. Então, quando o dado é solicitado ao cache e lá ele está, a gente diz que acontece um hit. Perfeito? Agora, quando algum dado é solicitado ao cache por um motivo qualquer ele não está lá, então a gente diz que aconteceu um miss ou um cache miss. E aí o dado vai ser buscado aonde? Na memória principal, tá? E aí, obviamente, a gente não diz geralmente que houve perda de tempo. A gente diz que deixou de ganhar. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Aí, o padrão hoje ainda é... Deixa eu só mudar aqui e voltar para a cor padrão. Ainda é você ter dois níveis de cache. Cache L1, nível 1, level 1, e o cache L2. E o último nível de cache conversa com a memória principal. Perfeito? Já tem máquinas, já tem processadores, já tem algumas estruturas em que existe o cache L3, tá? O nível 3 existe. Mas o padrão considerado para a prova hoje ainda é com dois níveis de cache, L1 e L2, tá? É claro, quanto mais níveis de cache eu tenho, mais rápido vai ficando. Mas também vai ficando mais o quê? Caro. Qual é a brincadeira aqui? Qual é o desafio? Custo-benefício. Então, a grande limitação aqui é o custo, tá? Agora, de boa, sendo bem espartana, isso aqui está errado. L1 é um cache de instruções, L2 é um cache de dados, a sequência de acesso aqui é diferenciada, mas isso não cai para vocês. Isso só cai em prova de analista de sistema e de técnico de informática, tá? Para vocês, existem níveis de cache. O padrão, 2. E a sequência de acesso seria essa aqui. Processador conversa com o primeiro nível, que conversa com o segundo, e o último nível de cache vai conversar com a memória principal, tá? De verdade, não é bem assim, tá bom? Existe uma sequência de acesso diferente, existem funções diferentes para esses caches. Mas para vocês, essa é a abstração que aparece em prova. Ok, até aqui tudo bem, show de bola. Aí, o que mais que você tem que saber? Essa memória cache geralmente é fabricada com tecnologia SRAM. Aí, por isso, eu já vi e já ouvi, dizendo assim, a memória cache é um tipo de RAM. Aí está errado. Veja que RAM, cache, virtual, secundária, são tipos de memória. Então, cache não é um tipo de RAM. Agora, a cache geralmente é fabricada com a mesma tecnologia que eu posso usar para fabricar a memória RAM. Entenderam a ideia? Mas o cache não é um tipo de RAM. Cuidado só com a frase, tá certo?
Até aqui tudo bem? Aí, se ela é fabricada com tecnologia SRAM, então ela é volátil, ela tem acesso aleatório, ela guarda os dados que vão ser processados. Até aqui tudo bem? Vamos juntar tudo? Então, ó, para a telinha. Memória cache é uma pequena porção de memória extremamente rápida, tá? Cuja função é amenizar a diferença de velocidade entre o processador e a memória principal, perfeito? Essa memória geralmente é fabricada com tecnologia SRAM, é volátil, tem acesso aleatório, guarda os dados que vão ser processados. Padrão ainda é existir 2 níveis de cache. Já tem com 3, tem, tá? Mas ainda o padrão considerado para a prova com 2 níveis de cache. Perfeito? Lembrando que quanto mais cache eu tiver, melhor. Agora mais rápida fica, né? Agora também vai ficar mais caro. Aí a grande limitação aqui, a limitação real é o custo. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí eu queria fazer um desenhozinho com vocês. Lembra que a gente falou do núcleo da CPU? Vocês estão lembrados? Aí eu disse que nesse núcleo tinha ULA, o C, os registradores, o decodificador de instruções, o clock. Lembra que nós estudamos isso? Massa. Aí, ó, ao redor desse núcleo vem outro invólucro, que é exatamente o que forma aqui o processador, e aqui a gente teria o cache. Perfeito? Óbvio que a arquitetura não é bem essa, mas é mais ou menos essa a ideia. Perfeito? A abstração para vocês. A RAM está aqui. Então, moral da história. Veja que o cache, ele vem no processador, agora não no núcleo. É por isso que quando a gente estudou processador, eu não falei de cache para vocês, tá? Por quê? Porque ele vem no processador, mas não no núcleo. Tranquilo? O que é que eu quero dizer com isso? Você não pode chegar numa loja e dizer, moço, eu vim comprar memória cache. Não pode, tá joia? Ele vai te vender outra coisa dizendo que é memória cache. Por quê? Porque ela já vem com o processador. Você não pode comprar por fora e trazer e encaixar, tá bom? Tranquilo isso? O que mais que tem que se ligar? Aí daqui a gente tira um monte de questõezinhas. Preste atenção. Vou mudar aqui a cor novamente para reforçar, tá? Para realçar. Então, ó, quem é que conversa diretamente com a ULA? Os registradores. Lembra que a gente falou disso? Quem é que conversa diretamente com os registradores? O cache. Desculpa. E a RAM vai trabalhar, vai conversar, entre aspas, com a memória cache. Então, daqui a gente tira algumas questões de prova. A primeira, qual é o nível de memória que está dentro do núcleo da CPU? Quem é? Registradores. Qual é o nível de memória que conversa diretamente com a ULA? Registradores. Qual é o nível de memória que está no processador, mas não no núcleo? Cache. Qual é o nível de memória que conversa com os registradores? Cache. Qual é o nível de memória que conversa com o processador? A RAM. Agora, conversa com quem lá dentro do processador? Com o cache. Entenderam a ideia? Tranquilo? Então, esse desenho, ele é altamente elucidativo, tá certo? Tira aí um monte de questõezinhas de prova, como eu acabei de citar. Aí é legal você congelar a tela e desenhar aí no teu caderno do rascunho, tá certo? Tá tranquilo? Posso passar? Beleza. Aí, olha só. Aí nós vamos agora para a nossa próxima memória, que é a memória virtual, tá? Qual é a ideia desta memória virtual? Ó, virtual. O que é um negócio virtual para você? Hã? Não é real? Não. Pode ser real. Agora, não é o quê? Tangível, tá? Então, a memória virtual, ela não é física, ela não é tangível. Essa é a ideia, tá? Então, ó, se não é tangível aqui na informática, é hardware ou software? Hã? Software. Então, de todas essas memórias, a única que é software é a memória virtual. Todas as outras são hardwares. A memória virtual é software. Perfeito? Até aqui tudo bem?
Primeira coisa importante, tá? Então, já deduz isso das palavras. Os nomes já te dizem muitas coisas, tá? Então, vai fazendo essas associações. Então, a memória virtual é software, PRIO, perfeito? Aí, vamos lá. O que é que você tem que se ligar? Por que essa memória virtual? Olha só. Eu tinha lá, deixa eu voltar para a nossa cor padrão. Um minutinho. Então, eu tenho lá processador conversando com o cache, que conversa com a memória principal. No caso, a memória RAM, não é? Aí, olha só. Aí, os dados aumentaram de tamanho. E quando a gente fala isso, o pessoal pensa muito em vídeo. Mas não é só vídeo, não. Tudo. Até o texto. Antes, você ficava super feliz porque botou um negrito, porque botou um itálico, porque botou um sublinhado, né? Hoje em dia, qualquer texto você quer botar um plano de fundo, você quer botar um logo da empresa, um cabeçalho, não sei o quê, né? Isso aumenta o tamanho do arquivo, perfeito? Além disso, o que mais que a gente vai ter aqui? A multitarefa. Que é isso? É você estar aí usando o computador, aí você está digitando um textozinho no Word, conversando aqui no Facebook, está lá com um videozinho aberto, ouvindo uma musiquinha, e ainda está fazendo um download de alguma coisa. Mulher, claro, porque um não vai conseguir fazer esse monte de coisa ao mesmo tempo. Brincadeirinha, tá? E aí, o que é que vai ter? Essa multitarefa, tudo isso que está aberto, está onde? Está aqui, ó, na memória, no cache, na memória principal. Aí, o que é que começou a acontecer? Processador processava o que estava nessas memórias e, quando acabava, ia buscar o resto. Vocês percebem que nessa história de quando acabar, busca o resto, tem um tempinho de descanso? Vocês perceberam isso? Não é? Pois pronto. Quais são as palavras-chave, como esqueci? Velocidade e segurança. Então, qual é a ideia? É não deixar esse cara descansar nunca. É sugar a alma desse cara. Entenderam a ideia? Aí, o que é que disseram? Então, vamos fazer assim. Vamos pegar e vamos botar mais memória. Porque ele já pega direto, então ele não para pegar mais, né? Só que isso não tem fim. O dado aumenta, eu boto memória. O dado aumenta, eu boto memória. O dado aumenta, eu boto memória. E daqui a pouco esse bicho está igual a cérebro de Pink Cérebro. Vocês já assistiram? Só a lapa da cabeça. E não vai resolver nada. Entenderam a ideia? Não tem limite. Aí, o que é que disseram? Já sei. Quando o volume de dados for grande, que encher o cache, encher a memória principal, aquele tal de sistema operacional, ó, sempre ele, tá? Sistema operacional sozinho pega um pedaço do HD e finge que é a memória principal. Perfeito? Então, o hardware que eu compro é o HD. A memória virtual é um arquivo criado aqui dentro desse HD, chamado de swap file. Perfeito? Tranquilo? Ó, como é que se escreve esse swap, Manu? Ficou meio enganchado aqui. S-W-A-P. Perfeito? Então, é o swap file. Aí, o que é que vai acontecer? Ora, o processador fica lá, me deu o dado processador de informação, me deu o dado processador de informação, me deu o dado processador de informação. Ele vai se preocupar de parar para pegar mais? Não, porque ele acha que já está tudo disponível para ele aqui, ó. Mas deixa que, na verdade, não está. Está onde? Está por aqui. Aí, quem é que vai tirar daqui para fazer chegar até ele? O sistema operacional. Ele não precisa mais se preocupar com isso. O sistema operacional é quem gerencia. Entendeu a ideia? Aí, isso é o que a gente chama de transparente para o usuário. O que é que significa isso? Precisou do espaço. O sistema operacional cria a memória virtual. Não precisou mais, ele apaga. Não é você que fica controlando isso. Ele vai fazendo de acordo com a necessidade. Faltou energia, tu foi lá, apaga o arquivo. Entendeu a ideia? Tá tranquilo? Até aqui tudo bem? Posso passar? Não é regra, não é regra. Mas, geralmente, uma medida média é de, ó, a memória virtual ser 1,5 vezes a memória RAM. Tá joia? Aí a memória RAM hoje, em média, não é em torno de 4 GB, né? Então, a memória virtual vai ser 1,5 vezes 4, que vai dar quanto? 6 GB. Então, de memória total, subtende-se que nós temos 10 GB. Ele fica achando que tem 10 GB, mas deixa que de verdade ele só tinha quanto?
4. Entenderam? Então, moral da história, veja que não aumenta pouco não, aumenta muito. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Então, essa é a ideia da memória virtual. Aí, juntando tudo, o que é então a memória virtual? Deixe-me só beber aqui um golezinho de água, um minutinho. Então, a memória virtual vai ser uma técnica para enganar o processador. E aí, bota esse enganar entre aspas, né? Fingindo para ele que existe mais memória principal disponível do que tem na realidade. Perfeito? Entenderam a ideia? Até aqui tudo bem? Tá bem tranquilo isso? Posso passar? Beleza, legal. Aí, o que mais que a gente vai ter? Aí, agora, ó, a gente vai para a próxima memória, que é a memória secundária. Por que isso, Manu? Ó, a gente estudou memória virtual, memória cache, memória principal, registradores que estavam lá dentro dos processadores. Lembra que a gente já estudou? Alguma dessas guardava o dado enquanto você quisesse? Não. Todas só guardavam os dados enquanto eles iam ser processados, não era? A gente falou em guardar com a vontade do usuário? Memória secundária. Vamos lá? Então, ó, a memória secundária, aí vamos aqui na piramidezinha. Desculpa. A memória secundária auxiliar ou de massa é exatamente todo dispositivo que eu possa utilizar para armazenar os dados permanentemente, tá? Agora, eu insisto, permanentemente aqui não é para sempre. Permanentemente aqui é até quando o usuário quiser. Então, pode ser por 5 minutos. Mas se quem decidiu gravar foi você, se quem decidiu apagar foi você, então é um armazenamento permanente. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Então, esta memória secundária, ó, a gente vai classificar em discos magnéticos, fitas magnéticas e os discos ópticos, tá? Aqui são exemplos de discos magnéticos, tá? Aqui é um exemplozinho de HD. E aí nós vamos agora ver as características de cada um. Vamos lá, vamos embora. Então, ó, a memória secundária auxiliar ou de massa vai ter discos magnéticos, as fitas magnéticas e os discos ópticos. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí o que é que você precisa saber? Vamos começar com os discos magnéticos, tá? Então, ó, vai parecer redundância, mas eu prefiro, ó, discos magnéticos agora, perfeito? Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, tá? Então, lembrar que você vai ter aqui a ideia de que esse disco magnético, ele armazena os dados usando magnetismo. Parece redundância, não parece? Mas vamos pecar pelo excesso. Por quê? Porque já caiu em prova. O HD armazena os dados usando magnetismo. Aí teve aluno que achou que era pegadinha, porque não parece pegadinha, né? Então, o HD é um disco magnético. Então, ele armazena os dados usando magnetismo. PRIO. Perfeito? Tá tranquilo até aqui? Joia? Beleza. Aí, o que é que você tem que saber? Ó pra cá. Esses discos magnéticos, eles têm uma estrutura parecida com um negócio que diz que existiu. Mas eu não sei se existiu mesmo não, que eu não peguei não. Diz que era um tal de LP. Vocês usaram? Diz que tinha, né? Eu fico impressionada. Aí diz que esse LP era um disco, aí tinha uns risquinhos nesse disco, né? Diz que era. Aí diz que a pessoa pegava, botava na radiola. Ó mesmo. Aí diz que quando botava, o prato da radiola começava a girar. Aí você pegava um bracinho que tinha uma agulha. Aí trazia e colocava a agulha em cima do risco. Aí começava a tocar. Olha só, né? Diz que era, nunca vi, mas me contaram, tá? Então, ó, esse disco magnético vai ter uma estrutura similar. Então, ele também vai ser formado aqui por círculos concêntricos.
Imagine que são círculos e que estão concêntricos, tá certo? Que são as chamadas trilhas. Perfeito? Então, ele também vai ter esses risquinhos aí, que são as trilhas. Só que o que é que vai acontecer? Se eu pegasse e colocasse o dado nessa trilha, massa, beleza. Mas em que lugar da trilha? Concorda? Então, ó, toda vez que eu quisesse procurar, na telinha mesmo, Patrícia. Toda vez que eu quisesse procurar, o dado eu tinha que procurar na trilha inteira, não é? É como se dissesse, ó, Maria mora na rua tal. Em que casa? Aí toda vez que eu quisesse, ia derrubando tudo aqui. Eu sou desastrada, tá, gente? Vocês já sabem. Então, ó, toda vez que eu quisesse procurar Maria, Maria mora aqui, Maria mora aqui, Maria mora aqui, na rua toda. Isso ia dar certo? Quais são as palavras-chave que eu me esqueci? Velocidade e segurança. Aí disseram, não, vamos agilizar isso. Aí o que é que fizeram? Ó só. Bem, vamos botar aqui de novo, porque eu acho que o dado foi excluído. Mas bem. Nossa mesinha digitalizadora. Sem problemas. Então, ó, a trilha, perfeito? Como eu já tinha feito antes, ok? Só que o que é que vai acontecer? Ia ficar ruim achar o dado aí, não é? Aí o que é que fizeram? Criaram aqui, ó, divisões radiais, cuja interseção com a trilha forma uma areazinha chamada de setor. Ó, na boa, de verdade, esse setor é minúsculo. É um pedacinho de nada aí, tá? Eu estou fazendo maior só para que você possa visualizar. Mas de verdade, esse setorzinho aí é mínimo, tá? É minúsculo. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Aí, qual é a ideia do setor? Porque agora eu digo assim, o dado está no setor tal da trilha tal. Tuf, vou lá e pego. Maria mora na casa tal da rua tal. Tuf, vou lá e pego Maria. Entenderam o raciocínio? Até aqui tudo bem? Então, olha só, esse setor, ele tem basicamente a função de endereçamento, ok? Por padrão, desculpa, ele costuma... Peraí, só um minutinho que a mesa está começando a travar. Mas vamos lá. Então, ele costuma ter 512 bytes, tá? Aí isso sim é um padrão de mercado, perfeito? E geralmente ele forma a unidade de acesso ao disco. Que é isso? Unidade de acesso ao disco é a menor porção de dados que o disco manipula. Quando eu peço alguma coisa para o disco, ele não consegue me dar um bit, ele não consegue me dar um byte. O mínimo que ele me dá é uma unidade de acesso ao disco, que geralmente é o setor. Perfeito? Qual a consequência disso? Olha só. Imagine que eu ponha dados de um determinado arquivo aqui. Perfeito? Tranquilo? Aí sobrou esse espaçozinho, né? Aí eu pegue, coloque dados aqui de um outro arquivo. Ok? Quando eu pedir o dado para o disco, o mínimo que ele me dá não é o setor todo? Não é? Então, lá vem ele, me dá o setor todo. Aí, lá dentro, não é tudo 0 e 1, não é? Como é que ele vai saber que 0 e 1 é de que arquivo? Entenderam a lógica? Capturaram? Moral da história. Por isso, em uma unidade de acesso ao disco, você só pode ter dados de um único arquivo. Se o arquivo for grande, você pode, ó, ter o arquivo ocupando mais de uma unidade. Mas se sobrar espaço em uma unidade, vai ficar desperdiçado. Então, se sobrar espaço em uma unidade, eu não tenho como aproveitar com dados de outro arquivo. Entenderam a ideia? Ô, Manu, vem cá. Mas não tem um programazinho chamado defrag? Vocês já ouviram falar nesse defrag? Que aproveita os espaços? Não. Não é isso que o defrag faz, não. Ó para cá. Tem que pensar que é assim, ó. Comigo. O Windows. É homem, né? Pois pronto. Quando o Windows vai guardar um arquivo, ele espalha os pedaços do arquivo. Então, ele vem, ó, bota um pedaço aqui, outro pedaço aqui, outro pedaço aqui, outro pedaço aqui, outro pedaço aqui. Tá entendendo a ideia?
Aí, quando você pede esse arquivo, ele tem que sair juntando os pedaços. Ó, você pede uma apostila para um amigo seu homem. Ele demora 3 meses para lhe dar. Não é má vontade, não. É que ele está juntando. Dá um pedaço no quarto, outro pedaço na mala do carro, outro embaixo da cama, outro no quintal, outro na casinha do cachorro, né? Quando ele junta tudo, passou 3 meses. Aí, ó, qual é o problema disso? Aqui, tempo. Eu peço esse arquivo, aí ele tem que juntar os pedaços. Quais são as palavras-chave? Velocidade e segurança. Então, qual é a ideia? O que é que o defrag faz? O defrag vai tentar ao máximo juntar as partes desse arquivo. Para quê? Para que agora, ó, quando eu pedir, esteja tudo num local só. O que é que eu ganho com isso? Tempo. Sempre velocidade e segurança. Perfeito? Capturar a ideia? Mas veja que, se sobrar espaço numa unidade de acesso ao disco, tem como reaproveitar? Não. Perfeito? Então, vamos juntar tudo. Ó, na telinha. Então, os discos magnéticos, eles armazenam os dados usando magnetismo. Tranquilo? Aí, você tem que saber que você vai ter esses discos formados por trilhas e por setores. Onde a trilha é exatamente o discozinho, o círculo concêntrico. E o setor, a divisão radial, cuja interseção com a trilha vai formar a área de endereçamento, tá? Lembrar que o setor tem basicamente a função de endereçamento. E que, geralmente, por padrão, ele vai ser a unidade de acesso ao disco. E o que é a unidade de acesso ao disco? É a menor porção de dado entregue quando algo é solicitado. Perfeito? Aí, lembrar que em uma mesma unidade de acesso ao disco, só pode ter dados de um único arquivo. Perfeito? Se o arquivo é grande, pode ocupar mais de unidade. Mas se sobrar espaço na unidade, não tem como recuperar. O que é que o defrag faz? Depois a gente vai dar um nome, é um utilitário, mas a gente vai estudar isso quando estudar software. Mas o defrag, ele tenta ao máximo juntar as partes do mesmo arquivo. Para quê? Para ganhar tempo. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tudo isso cai em prova, tá? Aí o que é que a gente vai ver agora? Olha só. Para guardar os dados nesse disco, os sistemas operacionais, eles criam uma espécie de uma tabelazinha. Mais ou menos assim. É como se tivesse arquivo, trilha, setor. É claro que é muito mais complexo do que isso, tá certo? Isso é a abstração que cai para vocês. Então, é mais ou menos como se fosse assim. Aí você teria aqui o arquivo A. Ah, o arquivo A está na trilha 1, setor 20, 58 e 70, vamos supor, tá? O arquivo B está na trilha 1, setor 2, 25 e 43, vamos supor, perfeito? Então, moral da história, quando eu pedir o arquivo A, ele vai na tabela, olha onde está. Aí vai no disco, pega e me entrega. Entendeu a ideia? Aí eu peço o arquivo B, aí ele vai na tabela, olha onde está. Aí vai no disco, pega e me entrega. Perfeito? Joia? Isso é um dos motivos para que quando você compre um disco, sempre tem um espaço disponível menor. Você percebeu isso? Você compra um pendrive, aí vai olhar as propriedades, é sempre um pouquinho menor. Aí tem gente que diz, foi roubado, o meu Procon, não sei o que. Não, foi não. É que ele usa um pedacinho para se autogerenciar. Perfeito? Até aqui tudo bem? As técnicas disponíveis para gerenciar essas tabelas, essa leitura e esse armazenamento de dados em disco, são os chamados sistemas de arquivo. Você tem que se preocupar com isso, não. Quem tem que se preocupar sou eu, analista de sistema. Eu vou fazer um sistema operacional, aí eu tenho que pensar, opa, eu vou guardar dados dentro do disco. Opa, eu vou buscar dados nesse disco. Eu tenho que ter um sistema de arquivo. Aí eu vou olhar dentro dos existentes no mercado, o que melhor se adequa às condições que eu quero para o meu sistema e eu vou lá e implemento. Perfeito? Show de bola? Você, usuário, não tem que se preocupar com isso, não. Quando você instala o Linux, ele já tem um sistema de arquivo. Quando você instala o Windows, ele já tem um sistema de arquivo. Você não tem que se preocupar com isso, não. Você só vai estudar isso comigo agora por causa do contra-cheque. Entendeu a ideia? Porque da tua prova cai. Mas no teu dia a dia, tem que se preocupar, não. Perfeito? Então, ó, próximo tópico são os sistemas de arquivo. E o que é isso? São as técnicas disponíveis no mercado
para gerenciar leitura e armazenamento de dados em disco, tá? Tá aqui, ó, os principais, formação, e agora o próximo tópicozinho, sistemas de arquivo. Só que eu acabei de acabar nosso quarto bloco e, consequentemente, nossa aula. Então, na próxima aula, a gente segue com essa parte de sistemas de arquivo, termina os discos magnéticos e aí acaba hardware, já começa redes de computadores, tá bom? Então, até lá, gente. Tchauzinho para vocês.